Já está gravando. Ótimo. Então, só recapitulando, na aula da semana passada, que está bem misturado, mas eu vou dar um zoom, a gente estava falando sobre a questão das somas e subtrações dentro do conjunto dos números naturais. Então, a gente analisou a questão das classes, né, a questão de pegar emprestado, e com isso vai acumulando, né, quando a gente pega, vai somando, ou então quando a gente pega emprestado, a gente vai desmembrando aquela categoria, né? Então, por exemplo, aqui, na hora que o 4 pegou emprestado com 0, o 0 não tinha como, né? Aí o 0 pegou emprestado com 7. Então, aqui era uma unidade de milhar que passou para cá, né? E assim por diante. A gente viu isso, tá no vídeo anterior, vou deixar ele no card aqui, porque está sempre entrando no YouTube, né, gente? Então, eu vou deixar aqui em algum lugar que vai aparecer, que eu ainda não estou acostumada com isso, estou me achando muito chique de falar que vai estar aqui no card, o primeiro vídeo, né? Hoje a gente vai finalizar, então, as 4 operações básicas. E se der tempo, a gente também fala um pouquinho sobre a questão da potência e da raiz dos números naturais. Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa. Ah, sim, Matheus concordando, ótimo. Então, a gente vai falar aqui, então, sobre... Deixa eu dar esse zoom aqui. As outras 2 operações, né? A multiplicação. Opa! Multiplicação. E depois sobre a divisão, né? Dentro do conjunto dos números naturais. Que é esse N que tem 2 perninhas diferentes. A multiplicação, gente, ela é 100% parte da nossa tabuada, né? Então, a gente tem que ter algumas coisas em mente, como, por exemplo, todo número multiplicado por 1 é 1. Então, se você multiplicar 748 mil por 1, vai dar 748 mil. Porque é ele uma vez, né? A multiplicação, a gente fala assim, né? Por exemplo, 1 vezes 3, né? O x ou o pontinho, né? Acabam entrando como o termo vezes, né? A gente fala isso. Vezes. Quer dizer que 1 está repetindo 3 vezes, ou 3 está repetindo uma vez, né? Esse vezes está relacionado à frequência que aquele número está aparecendo. E isso está relacionado com soma. A multiplicação, na verdade, então a gente entende como uma soma sucessiva. Pegando a parte do 1, que eu disse, comecei por ela, né? Então, se eu coloco 1 vezes 3, como eu disse, eu vou colocar o vezes como x, né? O x que a gente conhece tradicional, para facilitar a visualização do que é uma multiplicação, que o ponto às vezes sai bem clarinho, mas é preciso entender que a maioria das vezes a gente está usando a multiplicação como ponto, porque quando a gente chega em álgebra, chega em equação, a gente começa a usar o x como número. Então, por exemplo, vou pegar uma coisa mais à frente aí, eu acho que o Matheus já estava vendo, mas, por exemplo, se você tiver a operação 4x mais 5, ela é registrada assim. E para quem não tem muito conhecimento ainda dessa parte do módulo, né, que é mais para frente, acha que aqui a gente está multiplicando e somando, mas na verdade o x aqui entra como um número, tá? Então, normalmente a gente vai estar trabalhando a multiplicação com um pontinho, mas especificamente desse vídeo eu vou trazer o x, né, como vezes, igual a gente conhece, mais tradicional, e para termos de visualização, tá? Então, só retornando. Eu estava falando que a multiplicação acaba sendo somas sucessivas, né? 1 vezes 3 é literalmente uma vez o número 3. Quer dizer que o 3 está aparecendo uma única e exclusiva vez. Então, 1 vezes 3 é 3. Ou, e a gente pode até mudar a forma de escrever, 3 vezes 1, por exemplo, a gente está falando que é 3 vezes... Nossa, 3 com Z é ótimo, né, gente? Eu juntei o vezes com 3. 3 vezes o 1. Quer dizer que eu estou fazendo 1 mais 1 mais 1, que é igual a quanto? 3. Então, quando a gente fala que a multiplicação são somas sucessivas, é isso, né?
Os dois números relacionados fala quantas vezes o outro aparece. E isso relaciona com a soma. Então, a multiplicação é isto. E é basicamente a nossa tabuada, por isso que eu tinha começado do 1. Mas, na verdade, eu deveria ter começado por outro carinha, né? Eu deveria ter começado pelo 0. Todo número multiplicado. Gente, eu peço perdão pela minha letra, que eu tô tentando ainda aprender a escrever mais reto e menos feio nesse trem, mas parece impossível. Todo número multiplicado por 0 é 0. Né? Eu vou colocar aqui entre parênteses. Escrevi, eu gosto de escrever a palavra 0 às vezes, porque o 0 também às vezes fica parecendo um O, né? O que seria isso, né? 0 vezes 3, né? Diferente do 1 vezes 3. Quer dizer que o 3 não aparece nenhuma vez. 0 vezes 3 é nenhuma vez o 0. Desculpa, o 3. Se é nenhuma vez o 3, eu não tenho o que escrever, por isso que acaba sendo o quê? 0. O nenhuma na matemática, nessa parte aqui em específico, acaba sendo traduzido como 0. Se a gente fosse, então, reescrever da outra forma, 3 vezes 0, seria o quê? 3 vezes, o 0. Quer dizer que a gente está fazendo 0, mais 0, mais 0. E é o quê? 0. Então, como esses dois exemplos trazidos, né, que tanto da multiplicação por 1 quanto a multiplicação por 0, faz vocês perceberem uma coisa, que é uma regra na multiplicação, que é a seguinte, isso se tratando apenas da multiplicação, tá, gente? E não necessariamente envolvendo outras operações de forma direta. A gente tem, então, essa frase aqui. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu brinco que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Mas é uma frase mnemônica para a gente lembrar. Deixa eu só ver aqui como é que tá vocês. Tá tudo certinho, tá. O que seria isso? A ordem. A ordem é a sequência, a forma que aparece. A ordem, então, independente da forma que ela aparece, a ordem dos fatores. Fatores é uma outra forma de falar dos números, né, gente? Porque é uma linguagem mais antiga. A gente vinha falando, por exemplo, a multiplicação dos fatos, né? Tem a parte da fatoração. A questão do fator aqui está muito relacionada com multiplicação, mas basicamente está falando aqui do número em si. Então, a ordem dos fatores, a ordem dos números que estão sendo multiplicados não altera o produto. O produto é um outro nome para o resultado da multiplicação ou para a própria multiplicação. Ela implica na multiplicação. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A ordem dos fatores não altera o produto, quer dizer que a ordem que os números aparecem numa multiplicação não altera o resultado. Então, quando eu falo que 3 vezes 4 é 12... e eu penso que 3 vezes 4 é 3 vezes o número 4, e, portanto, quer dizer que eu estou fazendo 4 mais 4 mais 4, e isso acaba resultando em 12. Mas quando eu falo que a ordem dos fatores não altera o produto, eu quero dizer que 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3. Também é 12. A diferença é que, enquanto aqui em cima a gente tinha 3 vezes no número 4... aqui embaixo a gente vai ter 4 vezes o número 3. Ou seja, 3 mais 3 mais 3 mais 3. A soma sucessiva, ela acaba tendo um outro significado não, uma outra forma, porque os números... Oh, meu Deus, o que eu fiz? A soma sucessiva que a gente tem, ela acaba tendo outra cara, porque os números são diferentes, né? 4 mais 4 mais 4, 3 mais 3 mais 3. Mas no final gera o mesmo resultado. Então, quando a gente fala disso, 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3, é porque independente de como essa soma sucessiva
vai aparecer, o resultado vai ser o mesmo. Então, quando a gente traz isso, a gente entende uma boa parte da multiplicação, das equações, aliás, desculpa, das expressões numéricas que a gente pega, né? Cada um resolve de uma forma. Tem gente que faz 3 vezes 4, mas não sabe quanto que é 4 vezes 3, porque não entende isso, que são somas sucessivas que acontecem de forma diferente, gerando o mesmo resultado. E quando a gente traz para a nossa tabuada, na hora que a gente vira e fala assim, eu vou fazer a tabuada do 4 aqui, tá? Por exemplo, 4 multiplicado por 0, por 1, 2, 3, eu vou até o 5, tá? Por exemplo, vamos supor que eu estou multiplicando 4 por todos esses aqui. Eu não vou escrever esse 4 de novo aqui não, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 4 vezes 0, dá 0. 4 vezes 1, dá 4. 4 vezes 2, dá 8. 4 vezes 3, dá 12. Vezes 4 dá 16 e vezes 5 dá 20. Tá, essa aqui é a tabuada do 4, um pedaço da tabuada do 4, correto. Mas na hora que eu analiso, por exemplo, este caso, aqui seria 4 vezes 4, né? Não. Vamos começar por aqui. O 4 vezes 4, os dois fatores multiplicativos são iguais. Então, é a tabuada do 4 dentro do próprio 4, não tem outra análise. Mas se eu analisar essa daqui, 4 vezes 2 igual a 8. Eu não estou falando só da tabuada do 4, eu estou falando da tabuada do 4, também estou falando da tabuada do 2. Porque 4 vezes 2 pode parecer a tabuada do 4, porque começou com 4. Mas é a mesma coisa que 2 vezes 4, então seria também a tabuada do 2. Então, quando a gente fala de tabuada, gente, e a gente entende que a ordem dos fatores não altera o produto, a gente não está falando de uma única tabuada, a gente está falando de tabuada de todos esses números que estão multiplicando por 4. Né? A gente toma como tabuada do 4 porque o fator principal é o 4 e os resultados vão aparecendo uma razão de 4 em 4. Olha, 0, 4, 8, 12, 16, 20. Olha, foi somando 4. E assim por diante, né? Desculpa. Então, a parte da multiplicação envolve várias coisas, como vocês podem ver. E aqui, a gente tem essas duas principais regrinhas, né? Todo número multiplicado por 0, todo número multiplicado por 1. Mas na hora de armar, ainda há muitos erros. Mas são mais erros que eu percebo em relação à tabuada do que ao processo multiplicativo em si, tá? Na multiplicação, a gente tem o seguinte. Desculpa, gente. Se eu estiver falando rápido ou qualquer coisa diferente que vocês não estejam entendendo, por favor, me interrompam ou escrevam aqui no chat, tá? Na soma e na subtração, a gente colocou assim, por exemplo, 12 mais 7. A gente coloca o 12, tô falando uma coisa e escrevendo outra. A gente coloca o 12, a gente se lembra que o 2 está na unidade, o 1 está na dezena. E na hora de colocar o 7, a gente lembra que o 7 aqui é a unidade, então ele tem que entrar debaixo do 2, que também é unidade. E aí a gente soma. Então, a gente tem 2 unidades somando com 7 unidades e o total dão 9 unidades. Essa uma dezena não tem mais dezena nenhuma para somar e continua ficando apenas ela mesma. Da mesma forma, se fosse uma subtração, né? Se fosse 32 menos 8, a gente teria o quê? A gente arma, começando por aquele número, lembra que o 2 está na unidade, o 3 está na dezena. A gente vê que o 8 também está na unidade, então ele vai entrar debaixo do 2. Então, a gente vai ter aqui a subtração, né? Essas 2 unidades menos 8 unidades. Como não tem jeito, a gente pega emprestado. Então, a gente está tendo aqui, nas nossas 3 dezenas, sobram 2, porque uma dezena vai vir emprestado para aqui, para as unidades. Como ela está voltando, essa uma dezena vem como 10 unidades. Então, 10 unidades com 2 unidades, o total aqui ficam 12. Só que normalmente a gente só coloca o número 1 aqui, né? Então, 12 unidades menos 8 unidades, sobram 4. E aí, esse 2 dezenas, não tem ninguém para subtrair e desce ele. Então, 32 menos 8 é igual a 4. O que a gente está observando aqui?
que a posição, afinal, nosso sistema é posicional, ela faz toda a diferença. Eu não posso subtrair 8 unidades de 3 dezenas, não tem como, né? Não, pelo menos, sem fazer uma conversão adequada. Então, a gente respeita a posição. Na nossa multiplicação, a gente vai ver que as coisas não são necessariamente assim. Por quê? Voltando ao nosso exemplo lá de trás, se eu pegasse 3 vezes 4, significa que eu estou pegando 3 grupos de 4 coisas. Então, 3 grupos. Ô, bonitinho, vocês podiam virar 2 quadradinhos também, né? Ah, eu quero fazer esse trem agora direitinho. Pronto, deixa eu apagar um deles aqui, para não confundir. Então, 3 grupos de 4 coisas, como se fosse... Ai, meu Deus, começou. Como se tivessem 4 coisinhas aqui, ó. 4 bolachinhas, 4 balinhas, 4 pessoas dentro de um quadrado, enfim. 3 vezes 4 está sendo isso. 3 grupos de 4 coisas. Se fosse o 4 vezes 3, seriam o contrário, né? Seriam 4 grupos de 3 coisas. Quatro grupos de 3 coisas. No final das contas, o que me é interessante entender? Que eu vou ter 12 coisas. Tá vendo? 4, 4, 4, então 3, 3, 3, 3. No final das contas, a gente obteve o mesmo resultado, que é o montante, né? É o resultado dessa multiplicação. Se em algum momento, na hora que eu faço os 3 grupos de 4 coisas, ou 4 grupos de 3 coisas, eu falei sobre unidade, sobre dezena, sobre centena? Não falei. Porque o que importa é entender a soma sucessiva. Se é 3 vezes 4, são 3 coisas de 4. Se é 4 vezes 3, são 4 coisas de 3. O importante é entender isso. Mas o resultado, por mais que tenha unidade, dezena, centena, ou qualquer outra posição no resultado, né, na resposta final, mas o processo em si, né, aqui está por desenho, mas na prática a gente vai multiplicar os números mesmo, a gente vê que a unidade, a dezena, a centena, a posição não faz diferença. Né? Faz diferença a soma sucessiva, mas se a unidade, dezena ou centena, não. Então, a gente traduz isso para a linguagem matemática também. 3 vezes 4. Aqui não tem jeito, gente. O 3 e o 4 só tem unidade, né? Ele não é dezena, não é centena nem nada. Então, 3 vezes 4, 12. Mas e se fosse 321 vezes 43? Aqui foi automático eu colocar a unidade debaixo da unidade, a dezena debaixo da dezena e a centena, aqui não tem ninguém, é como se fosse zero, né? Foi automático. Mas tem gente que arma a conta assim. Deixa eu mostrar para vocês. Tem gente que armaria esta conta assim, ó. Tá vendo? Não tá muito bem de baixo necessariamente. E não tá errado. Necessariamente não está errado. O problema vai ser a mesma coisa daqui. Enquanto aqui eu não me preocupei com a unidade, com a dezena, me preocupei apenas com a soma sucessiva, as 3 vezes de 4 coisas, ou as 4 vezes de 3 coisas, né? Os 4 grupos de 3 coisas, os 3 grupos de 4 coisas, enquanto que a gente se preocupa com essa soma que vai acontecendo numa ordem que tem que ser determinada, né? Se não for assim, não é a mesma coisa. Aqui quando a gente arma também, não tem problema se eu armei bonitinho ou se eu armei assim. O importante é que no final, quando a gente for acumulando as respostas, elas apareçam nos lugares corretos, que nem as somas sucessivas. Então, eu vou fazer aqui primeiro, onde está aqui de caneta preta, para vocês verem o resultado, e depois a gente faz aqui onde está de caneta azul, para vocês verem que vai dar o mesmo resultado, tá? Então, como é que a gente faz a multiplicação? A gente sempre começa pelo número de baixo, multiplicando por todos os números de cima.
E a resposta, ela tem uma importância, porque ela vai sempre ficar alinhada de baixo. Espera aí que eu acho que tem alguém entrando. Oi, Maurete, boa noite. Não sei porquê, mas meu coisa tá sempre atrasando um pouquinho a entrada da pessoa. Boa noite, Tudo bem, Maurete? Joia. Essa aula é para o módulo 2 também? Essa aula é sobre soma e subtração de números naturais. É a continuação da aula de segunda-feira passada. Então, você Ah, pode tá. ficar Então, tranquilamente, não tem problema não, aham, tá? Menos que você veja que é um conteúdo que você domina, né? Então, você pode ficar à vontade para ficar ou para sair, tá? Não tem restrição de módulo hoje não, beleza. tá? Então, a gente está vendo aqui a questão da multiplicação, como eu ia falando, e aí a gente vai começar por esse que está de caneta preta. Então, a gente vai sempre começar pelos números de baixo, multiplicando por quem está em cima. A gente sempre pega o primeiro número à direita, no caso aqui, eu vou passar um marca-texto também aqui, ó. O 3, tá vendo? E vai multiplicar por cada um dos que está em cima. E essa resposta, ela vai vindo alinhada sempre. Então, a gente começa o 3 vezes 1 e dá 3. A resposta tem que ficar debaixo do 3. Ela tem que ficar alinhada, tá? Então, a primeira resposta sempre tem que ficar alinhada ao número que está multiplicando. O número que está multiplicando é esse 3 que está com o marca-texto. Então, a resposta dele entra debaixo. A partir daí, as respostas vêm tomando seus lugares sempre à esquerda, conforme as dezenas, centenas e quem mais vier pela frente. Então, a gente tem agora o 3 vezes 2 e vai dar 6. Então, ele tem que entrar automaticamente aqui, olha. Ele não pode vir para baixo aqui, ele não pode ir para outro lugar. Ele tem que respeitar ali a posição sequência agora para a esquerda. Então, por fim, 3 vezes 3 dá 9. Tá? Então, a gente começou 3 vezes 1, a resposta primeira fica debaixo dele mesmo e vai sempre caminhando à esquerda. Agora, a gente vai multiplicar o quê? A outra parte, o 4, que eu passei um marca-texto laranja nele. O 4 também vai começar multiplicando pela unidade lá em cima. Só que o 4 vezes 1, a resposta não vai entrar debaixo do 3, que está aqui. Por quê? Porque a posição do 4 aqui, né, nessa reta aqui que a gente está vendo, ó, fiz até tipo um corredorzinho. Então, 4 vezes 1, que é o primeiro número lá na unidade, a gente coloca ele aqui, olha, 4 vezes 1, 4. A resposta entra bem debaixo, né, dele. E a partir de então, a resposta vai continuando para a esquerda, né, sempre acumulando para a esquerda. Então, 4 vezes 1, 4. Agora vem, 4 vezes 2, 8. O 8 não pode entrar aqui embaixo, não pode entrar aqui do lado. O 8 tem que entrar corretamente à esquerda do 4, né? 4 vezes 2, 8. O 8 entra aqui. E o 4 vezes 3, 12. Então, eu ponho o 2 aqui e o 1 depois, né? E pronto, acabou. Esse zero que está de vermelho, eu coloquei só para a gente entender que não tem número nenhum. A gente não precisa multiplicar o zero por ninguém ali, porque a resposta vai ser o quê? Zero. Neste caso, não vai fazer diferença, porque esse zero que estava aqui era só ele. Se tivesse um outro número aqui, aí já faria diferença, né? Que estaria acumulando, mas ele puramente aqui, diferença nenhuma. Só ver que alguém chamou. É eu, professor Maurete. Pode falar, Maurete. Lá nessa conta aí que você estava fazendo, ela saiu aqui. Ah, tá. Aí eu quero saber o seguinte: aonde está 963, aí debaixo tem o resultado 1.284, correto? Sim. Se fosse 280, um exemplo, se fosse 284, eu colocaria o 4 debaixo do 3, o 8 debaixo do 6 e o 2 debaixo do 9? Não, não colocaria, por quê, Maurete? É isso que a gente está falando aqui. Quando a Então gente não vai. entendi. Não, tudo bem. Eu estou só reforçando que é justamente isso que a gente está trabalhando aqui. Quando a gente vai multiplicar, a gente respeita a posição do número. No caso, deixa eu dar um zoom aqui. A gente começou a multiplicar o 3, que está aqui com esse marca-texto azul, tá vendo? Ó? A gente começa por ele. Esse 3 aqui, ó. Quando ele foi multiplicar por 1, aqui em cima, a resposta fica exatamente debaixo dele. Por quê? Porque toda vez que a gente multiplica, a resposta do primeiro número
fica exatamente debaixo daquele número que a gente está multiplicando. E depois vai acumulando para a esquerda. Então, por exemplo, 3 vezes 1 deu 3. As próximas multiplicações que o 3 fizer, vai sempre acumular para a esquerda. Então, 3 vezes 1 deu 3. Aí vem 3 vezes 2, andou para a esquerda. O resultado fica para a esquerda, 6. 3 vezes 3, andou mais uma casa. Então, o resultado também anda mais uma casa. Esse 4 aqui embaixo, que está com a resposta, ele foi o resultado do 4 vezes 1. Então, ele não pode ficar debaixo do 3, igual você estava pensando. Ó, deixa eu explicar aqui. Ó. Ele não poderia ficar aqui, olha, por exemplo, porque quem está multiplicando é o 4 que está de laranja aqui, ó. Esse que está de marca-texto laranja, que é o fator multiplicativo. Ah, então ele tem que começar sempre debaixo do número que está sendo multiplicado. Isso, exatamente. Então, esse tá. 4... Independente da quantidade de numeração? Independente da quantidade de numeração. Nós vamos fazer mais dois exemplos para você ver. Então, por exemplo, esse 4 vezes 1. É esse 4 de laranjinha que determina a posição da resposta. Então, o 4 vezes 1, o 4 entra aqui, debaixo dele. A primeira resposta é sempre do próprio número que está debaixo, que está multiplicando. E depois disso, vai sempre acumulando para a esquerda, 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 esquerda. Então, 4 vezes 2, o 8 entra aqui, porque a primeira resposta foi debaixo do 4, a próxima anda para a esquerda. O 4 vezes 3 vai andar mais para a esquerda ainda, então o 12 entra aqui. Tá? Então, nós vamos fazer mais um outro exemplo, daqui a pouco você vai ver. Então, a gente tá... Deixa eu apagar esse risquinho aqui que ficou parecendo um. Aí. A gente vai ter aqui, então, olha, nossa multiplicação acabou, digamos assim, porque não tem mais número nenhum para multiplicar aqui, tá vendo? Então, a gente vai simplesmente agora finalizar a nossa multiplicação somando os fatores encontrados. Então, a gente tem 3 mais nada, que vai dar o próprio 3, o 6 mais o 4, que vão dar 10, e aí vão 1, 1 com 9, 10, com 8, 18, então vai 1, 1 mais 2, 3, e esse outro 1 que desce. Então, a gente está tendo que 321 vezes 43 é 13.803. Alguém levantou a mão ou escreveu? Pode falar, Maurete. Eu de novo. É porque é o seguinte, não tinha um 0 vermelho do lado do 4, você não tinha colocado na hora que eu entrei? Tinha. Tá, por que você colocou aquele 0 e depois você tirou? Não, aquele 0 na hora que eu coloquei é porque eu estava explicando que na hora que eu armei a conta, eu armei certinho o 3 debaixo do 1, que era a unidade. O 4 debaixo do 2, que era a dezena. E o 3 aqui da centena não tinha ninguém. É como se tivesse um 0. É isso que eu tinha falado. Só que esse 0 aqui, neste caso, como não tem mais nenhum número aqui, ó, para a esquerda, não tem mais nenhum número, esse 0 ali não faz diferença. Então, eu apaguei ele só para a gente entender que ele não vai fazer diferença na conta. Se tivesse escrito, na verdade, por exemplo, se tivesse escrito 10, aí não, você ia ter que fazer essa multiplicação. Porque aqui não é um 0 qualquer, ele está interferindo uma casa decimal ali. Uma casa decimal, não, desculpa. Uma casa, uma posição a mais. Mas como era só 0, mais ninguém, não faria diferença. Então, 321 vezes 43 ou 321 vezes 0,43 não faz diferença, porque o 0 aqui, ele literalmente está à esquerda de um número inteiro que não vai fazer diferença no valor, tá? Ele está à esquerda. Tá, então 321 vezes 43 dá 13.803. E aí, aqui, o que eu ia mostrar, Maurete, é o seguinte: a gente tem duas formas de pensar, porque cada um faz de uma forma, gente, e eu não posso falar que uma delas é correta, porque cada um faz do seu jeito. Aqui na que está de caneta preta, eu armei certinho a unidade debaixo da unidade, a dezena debaixo da dezena, a centena, e como se estivesse respeitando ali a posição. Mas tem gente que às vezes arma assim. O 3 está quase debaixo do 2 aqui, entre o 2 e 1, o 4 também, mas não tem problema, a gente consegue achar a mesma resposta. Por quê? O que importa é o fator multiplicativo. Deixa eu escrever bonitinho aqui, tentar fazer mais alinhado, para vocês visualizarem melhor. Se tivesse assim, ó. Por exemplo, tá? Tá vendo que não tá... O 4 está mais ou menos entre o 3 e o 2, o 3 está entre o 2 e o 1, não está muito alinhado, não.
Mas tem gente... É porque nessa conta não importa a ordem que o número fica? A ordem não. Não A importa ordem o é assim que eu faço. alinhamento. O alinhamento. Isso, não é Não, ordem. não Que importa. ordem nós estaríamos falando de unidade, dezena e centena, não é isso? Porque Tá. assim, 321 vezes 43 ou 43 vezes 321 vai dar a mesma resposta. Nesse sentido aqui, a ordem não faz diferença. A ordem seria isso. Entendi. Agora, a posição do algarismo é diferente, né? Posição do algarismo. 321 vezes 43 é diferente de 321 vezes 34. Né? A posição do algarismo faz diferença. A ordem, se é 321 vezes 43, se é 43 vezes 321, não faz diferença. E também não faz diferença o alinhamento. Se o número está todo alinhadinho, unidade debaixo de unidade, dezena, dezena debaixo de dezena, ok. Se não tiver, igual o caso que está aqui, ok também. Por É quê? isso que eu queria saber. Não vai fazer diferença. Porque o que vai fazer diferença é a resposta entrar corretamente. O 3 é o nosso fator multiplicativo aqui. Então, o 3 está começando a multiplicação, ele vai multiplicar por 1, por 2, por 3, né? A resposta tem que começar debaixo dele. 3 vezes 1 é 3. E agora, diferente do que a gente tinha feito aqui, o 3 não vai entrar aqui como resposta debaixo do 1. Não, não é para fazer isso. A resposta entra debaixo desse fator multiplicativo. O 3 que está de amarelinho aqui, é ele que está começando a multiplicação. Então, a resposta tem que começar debaixo dele. O 3 vezes 1 é 3, debaixo dele. O 3 vezes 2, que vai dar 6, ele vai continuar agora, a partir daqui, sempre para a esquerda. Então, a gente vai ter que 3 vezes 2 é 6, com o 6 entrando aonde? Aqui. E o 3 vezes 3 vai dar 9. Vai para a próxima casa, à esquerda. E pronto. A mesma coisa vai acontecer agora com o 4. O 4 é o nosso fator aqui de multiplicação. Ele vai começar multiplicando por 1. Ele não vai... 4 vezes 1 é 4. O 4 não vai entrar aqui, não vai entrar aqui. Ele tem que entrar onde? Aqui. Aliás, está torto ali, né? Deixa eu corrigir. Ele vai entrar aqui. Porque ele está debaixo do fator multiplicativo principal aqui, que é o 4. Então, 4 vezes 1, 4, bem alinhado. Nesse ponto, o alinhamento tem que acontecer. A primeira resposta da multiplicação tem que ficar alinhada de baixo, as demais acumulando à esquerda. Mas o alinhamento entre os fatores aqui, ó, entre os números que estão sendo multiplicados, não precisa. Você está vendo que não está alinhado e a multiplicação está acontecendo normal. Então, vamos lá. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Chegou na mesma coisa, gente. Olha aqui. Tá vendo? Então, a gente vai somar novamente. 3, desce ele, porque não tem ninguém para somar aqui de baixo. 6 mais 4 dá 10 e vai 1. 1 com 9, 10, com 8, 18 e vai 1. 1 com 2, 3 e aquele outro 1 lá que já estava. Então, observa que na multiplicação não vai fazer diferença se está tudo alinhado aqui em cima, né? Nós estamos falando aqui, ó. Na hora de armar a conta, não faz diferença se está alinhado. O importante é que a resposta esteja alinhada com o fator multiplicativo. Ah, professora, mas e se eu tivesse armado a conta assim? Ou assim, né? Muito bem, pode ser. Se tivesse armado assim, seria a mesma coisa. O fator multiplicativo, agora embaixo, seria o 1. Então, a gente começaria 1 vezes 3 dá 3, tá vendo? A resposta debaixo do 1. E aí, a partir de então, para a esquerda. 1 vezes 4, 4. Ótimo. O próximo que eu vou multiplicar vai ser o 2, tá vendo? Então, vai ser 2 vezes 3, dá 6. A resposta não vai entrar aqui. Por quê? Porque o 2 está alinhado para cá, ó. Então, a resposta tem que entrar aqui. Tá vendo? E aí, a partir de então, para a esquerda. 2 vezes 4, 8. A mesma coisa aqui no final, o nosso 3.
tá? A primeira resposta, 3 vezes 3, dá 9. O 9 não vai entrar aqui, nem entrar aqui. Ele vai entrar alinhado aqui, ó, por final. E a partir de então, a resposta sempre à esquerda. 3 vezes 4, 12. E aí a gente soma. Então, se eu fizesse essa conta na prova, eu erraria, com certeza. Porque eu iria colocar, eu na minha cabeça, eu iria achar que o 6 teria que ficar debaixo do 3, o 8 debaixo do 4. Uhum. E o 9 debaixo do 6 também, o 2 debaixo do 8. Isso. Porque a gente tem a tendência a pensar que a unidade vai ficar sempre debaixo da unidade, desenho por debaixo causa que eu ia colocar na minha mente. Esse faz parte da unidade, esse dezena, esse centena, entendeu? É normal pensar isso, mas aí, deixa eu só finalizar essa conta que eu te falo disso. Então, aqui, a gente somaria aqui o final. Esse 3 iria descer, 4 com 6, 10, e vai 1. 1 com 8, 9 com 9, 18, e vai 1. 1 com 2, 3, e esse 1 aqui. Então, olha só, o resultado é exatamente o mesmo. Tá? Então, o que acontece? O alinhamento tem que acontecer conforme a resposta com o fator multiplicativo, o número que está multiplicando embaixo, né? Essa questão, Maurete, é comum, só que é como eu disse aqui, olha, eu tinha dado esse exemplo antes de você entrar. Quando a gente tem 3 vezes 4, eu estou tendo 3 grupos de 4 coisas. Então, eu fiz 3 quadradinhos, dentro de cada quadradinho eu coloquei 4 pontinhos. Então, 3 vezes 4 são 3 grupos de 4 coisas. O 4 vezes 3 são 4 grupos de 3 coisas. 4 quadradinhos, então, com 3 pontinhos cada um. Isso aqui quer dizer o quê? Que eu tinha falado antes, né? A ordem dos fatores, eu acho que você estava na aula do módulo que eu falei isso, não me lembro. Eu ainda brinquei assim, a ordem dos tratores não altera o produto, do viaduto. Né? A ordem dos fatores não altera o produto. Quer dizer que a ordem que o número aparece na multiplicação não faz diferença. 3 vezes 4 ou 4 vezes 3 é a mesma coisa. E quando a gente pega essa imagem que eu coloco no desenho, 3 grupos de 4 coisas ou 4 grupos de 3 coisas, a multiplicação é uma soma sucessiva. Vai somando, somando, somando até chegar no resultado. O 3 grupos de 4 coisas, eu somei 3 coisinhas, né? 3 bloquinhos ali, recheados. O 4 grupos de 3 coisas, eu somei 4 bloquinhos recheados. Mas a resposta no final foi a mesma. Por quê? Você percebe que aqui não fez diferença se era unidade, se era dezena, se era centena. Eu simplesmente falei grupos de tantas coisas. Grupos de tantas coisas. O que fez diferença foi a sucessão de somas. A gente percebe isso claramente quando a gente pega esse exemplo, que eu tenho 2 somas aqui, tá vendo? Olha, a gente multiplicou e gerou essa soma de duas coisas. Mas quando a gente arma dessa outra forma, a soma tem 3 coisas, tá vendo? Porque foi uma forma diferente de multiplicar, né? Não fez diferença no resultado. A soma sucessiva é que foi diferente. O 321 vezes 43 é como se fossem 321 bloquinhos, cada um com 43 coisas dentro. O 43 vezes 321 é como se fossem 43 bloquinhos com 321 coisas dentro. Então, a soma sucessiva foi diferente, mas o resultado não. Então, quando a gente está trabalhando com essa soma sucessiva, ela tem que levar em consideração que a quantidade de unidades não vai ser a mesma, né? A posição da unidade ali não vai ser a mesma, porque a soma sucessiva não está trabalhando com a mesma quantidade de coisas. Então, é normal esse pensamento que você falou, tá? Mas agora você viu como é que acontece de verdade, né? Gente, para não ficar corrido, não dá tempo de falar sobre divisão, porque eu ainda tenho muita gente para atender e eu prometi que seria a partir de 9 até 9h50. Então, não vou falar sobre divisão hoje, vou falar sobre divisão na segunda-feira que vem, tá? Em todo caso, esse vídeo nosso, ele vai lá para o YouTube, eu também já estou carregando um vídeo do módulo 2, tá, Maurete? Lá para o YouTube, hoje, daqui a pouco vai... Do módulo 2, vai ser que dia esse módulo 2 aí? Então, o que acontece, gente? Deixa eu só parar a nossa gravação. Professora, só para me saber, como é que eu faço para mim achar você no YouTube? Como é que eu faço? Vou te falar. Tá. Só um minutinho. Eu vou encerrar aqui a nossa aula, então. Até o momento, eu acho que vocês estavam acompanhando. Quem estava com dúvida falou, né? De qualquer forma, o vídeo vai estar lá no canal. Então, é fácil de ver. Esse vídeo é a continuação do vídeo da semana passada.
Então, vai ter em algum lugar aqui o link para pegar o vídeo da semana passada. Eu agradeço a vocês. Eu vou finalizar aqui a nossa gravação e já te esclareço essa dúvida, tá, Laurete? Muito obrigada pela participação de vocês. Gente, é sempre um prazer.